Agora sim, vai lá. Beleza? Bom, então vamos começar nosso meetup aí. Hoje nós vamos falar sobre objetos, né? A gente tinha parado aí no último... A gente está seguindo o livro, né? Acho que o pessoal... Vou só mostrar aqui, eu acho que o pessoal já sabe, mas... Só para esse livro aqui, né? The Smart Way to Learning JavaScript. E a gente vai começar o tópico depois que abrir aqui, né? Tá tudo certo. Usando Adobe. Windows, todas as tudo. Foxit é mais rápido. Ah lá, até deu pau. É uma coisa de louco esse negócio. Mas enfim, o pessoal acho que já tá ciente do que nós estamos usando aí, né? Vou voltar aqui. Ele trava tudo, fica uma beleza. Beleza. Estamos no tópico 69 do livro. Eu estou usando o JSBin, acho que o Elton também usou nas apresentações dele aí, né? Eu mudei, também eu estava usando o CodePen, mas achei que o JSBin é mais completo e tal, então umas coisas mais interessantes. É o mesmo estilo do CodePen, né? É um editor online aí, gratuito também, só se inscrever. Beleza. Vamos começar falando aí o que seria um objeto, né? No JavaScript, né? Então, o que a gente pode considerar um objeto? É bem simples a estrutura, tá, pessoal? É até meio difícil de falar sobre ela, porque ela é bem simples, né? Ela é dessa forma aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Tá bom o tamanho aí das letras, da fonte? Tá legal, dá pra ver. Sim, tá de boa. Então, o objeto seria exatamente isso aqui, né? Ó. A gente vai utilizar chaves, né? Para descrever ele, e ele chama propriedade, isso aqui. Cada coisa que tiver dentro do objeto é um par de chave e valor, né? Então, a gente usa uma chave e aqui dentro o valor. E quando a gente fala valor, na verdade, não é só valor numérico, por exemplo, né? A gente pode utilizar todos os tipos aí, né? Que o JavaScript permite, né? Números, strings, arrays, objetos, função, principalmente função. Só que daí quando a gente usa função, ela já passa a ser um método, tá? Mas depois, mais para frente, a gente vai ver certinho. Então, a estrutura básica é isso aí, né? Bem simples. Vou mostrar aqui num exemplozinho aqui. Então, seria isso aqui, né? A gente declara, por exemplo, uma variável, se quiser colocar uma variável, né? Para poder manipular. Tá. Criei uma variável, um objeto, coloquei um índice. Tem gente que chama de índice, né? A chave aqui. Mas aí vai de cada um, mas tanto faz chave, índice e valor, né? Então, vamos só mostrar aqui. A gente acessa desse jeito aqui, ó, com notação de ponto, né? Normal para acessar a propriedade, né? Beleza. Bem simples, né? Até meio, sei lá, até meio óbvio explicar isso aqui. E a gente pode acessar de outra forma também, tá, pessoal? De repente, a gente pode acessar dessa forma aqui, como se fosse um array, tá? Essa segunda forma aqui. Vou aumentar um pouquinho, que eu tô achando que tá meio pequeno. E também vai funcionar, né? Como a gente pode ver, funciona da mesma forma. É uma forma até específica, porque depois mais para frente ali eu vou mostrar o porquê ele usar com chaves, tem um sentido, não é à toa. E também, voltando um pouco aqui, a gente, na verdade, tem que seguir, tem que seguir as regras de declaração de variáveis também, né? Por exemplo, se a gente quiser fazer nesse estilo aqui, né? Com chave valor sem ser com colchetes, né? A gente, por exemplo, esse tipo de coisa não funcionaria, quer ver? Vou mostrar aqui, deixa eu pegar. Bom, eu já tenho aqui, na verdade. Mas se a gente fosse fazer uma declaração assim com o número, a gente já sabe que já vai dar um erro, né?
Não pode. Se a gente fosse fazer dessa forma aqui também, como a propriedade do objeto, como o índice dela começando com um número, também não pode também. Ó, vai dar a mesma coisa. Não permite, né? Agora, se a gente fizer isso, já pode, né? Esse tipo de coisa é permitido, né? Como às vezes o JSBin dá uns pau também, né? Tenta salvar antes, Ângelo. Às vezes acontece isso mesmo. Ctrl S, acho que salva. Pode ser também. Tá. Não, nem sabia Ctrl S. Não vão saber. Não sabia que dava. Ele dá uns... O JSBin tem esse pequeno probleminha, né? Estou fazendo errado aqui. Não é o teste. Vou dar uma besteira aqui. Na verdade, seria isso aqui que eu quero mostrar, né? Funciona. Bom, normal, né, pessoal? É isso, né? A gente tem que seguir os critérios aí de declaração das variáveis se a gente for utilizar nesse formato aqui, tá? Agora, se a gente quisesse fazer nesse formato, já funcionaria, né? Nesse aqui, ó. Vou mostrar aqui também. Então, acho que é bem básico, né? Preciso dar um monte de exemplo aqui, que eu vou ficando meio confuso. Mas quando a gente for utilizar aqui dentro da variável teste, aqui, ó, a verdade é essa, né? Por exemplo, a declare variável teste. Aí eu coloquei dessa forma aqui, com aspas, daí vai funcionar, tá? Porque daí eu estou utilizando dessa forma aqui, ó. Então, enfim, né? Acho que deu para captar aí, né? Tranquilo. Não é nada complexo, é bem tranquilo. Ô, Anjo, só curiosidade, quando você tem uma chave no objeto que ela obedece os padrões normal, você nem precisa colocar ela como, entre aspas, né? Você pode colocar, tipo, chave, 2 pontos, e sem aspas, e na frente o valor, certo? Sim. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, se eu colocasse um índice A aqui, né? E acessasse isso direto, você fala, né? Sem, ó, assim. Só que, então, aí nesse caso, porque a gente usa a notação de ponto, né? Entendeu? Com a notação de ponto, você já não conseguiria fazer, né? Aqui sim, né? Vai funcionar. Mas quando você não consegue usar a notação de ponto naquele tipo lá, né? Exato. Ela vai te dar um problema, né? Se ela não for tipo um identificador válido, aí você tem que colocar entre colchetes mesmo. Tá vendo lá? Eu não vou conseguir acessar, isso não faz nem sentido, né? Eu teria que ou colocar aspas, né, para se tornar uma espécie de string, eu acredito. Mas eu não vou conseguir também, né? Eu não vou conseguir acessar isso, eu acredito que não. Não tem como. Daí teria que ser só algum negócio válido mesmo. Mas é isso. Enfim. Beleza. Então, vamos dar uma olhada aí como que a gente inicializa, né, um objeto. Então, a gente pode inicializar um objeto aí de 3 formas, né, pelo menos que eu conheça. Eu andei dando uma olhada também. Que é esses 3 tipos aqui, né? A gente pode utilizar o operador new, né? Que nem em qualquer linguagem aí, orientada a objeto, não sei se... Java também usa new, eu não sei. Eu sei que PHP usa, essas outras... Acho que a maioria usa, né? Java usa. Java usa, né? PHP também. Então, no geral, para instanciar e para criar um novo objeto, a gente vai utilizar o new. E também a gente pode utilizar o método create, né? Do object, né? Que é uma coisa até engraçada, né? Object. Mas é um método, né? O método create também a gente usa para criar. E com a notação literal, direto com isso aqui. Que inclusive acho que é a mais utilizada, né? Que é a menos verbosa e é a mais utilizada das 3. Vamos dar uma olhadinha lá como que ela funciona.
Vamos ver da primeira forma aqui com o new, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de comentar nada. Vai ficar dando erro nos de baixo. Beleza, criou um objeto, né? Um novo objeto. Da segunda forma também, a mesma coisa, né? Com o create. Aí a gente coloca nu aqui, se a gente quiser criar um objeto sem prototype, né? Que fala, né? Mas aí mais para frente eu vou explicar. Por enquanto vamos só entender que dessas formas aqui criam objetos em branco, né? Tá vendo? Criou o segundo. Aqui também, dessa forma, se a gente passar ó, literal aqui, né? Ó, as chaves aqui também dá. É uma terceira forma, também pode. E a quarta forma, que é da forma direta mesmo, né? Que é o que, inclusive, eu vejo mais por aí e que eu utilizo mais também. Da forma literal, tá vendo? Então, todas esses são formas de se inicializar um objeto. Não sei se vocês conhecem mais algum jeito, mas eu acho que eu desconheço. Se alguém conhecer. Bom, eu resolvi falar sobre o undefined, porque eu acho ele bem curioso, assim, né? E eu falei, vou comentar em específico sobre o undefined, né, o tipo undefined. O que o undefined é? Ele é uma propriedade, ele é um dos primitivos, né, como a gente sabe lá, dos tipos primitivos lá, né? Só que ele e o null são dois tipos, vamos dizer assim, especiais, né? Tirando objetos, né? Que também é uma coisa à parte, né? Mas o undefined, ele é uma propriedade do objeto global. O que quer dizer isso, né? Então vamos mostrar ali para vocês verem aqui, é mais fácil mostrando um exemplo. Vamos olhar de cara aqui, se a gente pegar e escrever isso. Console log undefined. Como se a gente estivesse escrevendo um undefined aqui também, né, pessoal? Direto no console, que eu estou só fazendo através aqui do console do JSB, mas a gente poderia no console do navegador, por exemplo, também, né? Declarar undefined. Ele vai me falar que o valor de undefined é undefined também, né? Mas vamos ver aqui pelo console, só para mostrar para vocês que eu pensei nisso, eu sabia que eu ia sempre esquecer de fazer isso. Tudo bem. Beleza. Vamos voltar aqui. Tá. O que é isso? Ele está me falando que o valor de undefined é undefined. Então, o que é isso? Ele é um objeto, ele é uma propriedade do objeto global que já vem definido para a gente, tá, pessoal? Portanto, o valor dele já é undefined. Se a gente for ver o tipo dele, que é do tipo undefined também, tá? A gente pode ver que ele é uma propriedade que já vem com tudo estipulado. É diferente da gente fazer, por exemplo, que nem aqui, ó, no N, né? Aqui a gente teve que declarar, aqui a gente não declarou nada, né? Inclusive a gente pode até colocar valores nesse define, mas não é aconselhável, tá, pessoal? Eu andei lendo aí que não é uma boa ideia fazer isso, tá? Ele já vem definido que ele tem seus propósitos de uso, então é bom a gente não colocar valor nele. Então, ó, é a mesma coisa que quando a gente vai, para aparecer alguma coisa no console, tem que ser declarado, né? Como a gente sabe, se a gente não declarar, não aparece nada, tá vendo? Aí no caso aqui o N, né, falando que, deixa eu só comentar aqui. É bem simplesinho de entender, tá vendo? A gente sempre tem que declarar uma variável, senão ela pertence ao escopo global. Então a ideia do define é isso, ele já existe e aí em qualquer escopo aí, né, global, qualquer coisa pode usar isso. E aqui eu dei uns exemplos, né, de como que a gente vai encontrar um define, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, tem 3 situações aí que a gente pode encontrar um define, né? Quando a gente declara uma variável e não coloca valor nenhum para ela, a gente vai receber um define de resposta, né? Quando a gente tem uma função que não possui retorno, também vamos receber um define. E quando a gente tem um método, né? Um método dentro do objeto que não possui retorno também. Então, essas 3 formas aí onde a gente vai encontrar um define. Eu só comentei assim mais por curiosidade, né?
título de saber. Vamos ver aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades aí do objeto. Tem duas formas de declarar propriedade, tá, pessoal? Em um objeto. Né? A primeira forma, né, que na verdade é a literal, tá? Assim, a primeira que eu estou falando que é a primeira, mas tanto faz, né? Eu digo assim, a mais utilizada seria essa daqui, tá? Que é da forma literal. A gente vai declarar as chaves, tá? Uma variável. Vamos ver exemplo, pessoal. É mais fácil a gente olhar um exemplo aqui. Eu ficar falando muita teoria, né? Então, assim, a gente declara, por exemplo, uma variável, né? Coloca um objeto vazio aqui dentro, tá? Daquela forma que a gente acabou de ver lá, que é a forma literal. Aí a gente, por exemplo, quer passar um valor, né, uma propriedade com valor para esse objeto que a gente já tem criado. Então a gente pega, usa a notação de ponto, tá? E a gente pode usar também daquela forma lá que eu te falei, se a gente quiser usar também dá certo. Depois eu mostro, vou só mostrar dessa primeira forma aqui para ficar mais... então eu passei duas propriedades, tá? Eu passei uma cor e uma tampa. Tá? Vamos ver se deu certo. Deixei de novo descomentado alguma coisa aqui. Né? Vamos lá, beleza. Vamos ver se deu certo. Então tá, ó. Deu certo, né? A gente pediu para ele mostrar a cor azul, né? Passei um valor aqui, isso aqui, desse valor aqui, que não disse, né, pessoal? Você pode passar qualquer coisa aí dentro, tá? Qualquer valor que o JavaScript aceite, você pode passar direto aí dentro. E o tampa aqui também, né? Só um segundo exemplo, só para a gente ver. Funciona também, tá? Mesma coisa. Pegou o valor e... Acho que é bem simples também, né? Acho que até meio... E se a gente quiser deletar também, né? Por exemplo, a gente quiser deletar alguma propriedade, mesma coisa, gente, só que daí a gente usa a palavra reservada delete, né? Com objeto e falando o que a gente quer que delete do objeto. Por exemplo, vamos mostrar aqui que eu quero deletar, por exemplo, a cor que está lá dentro do objeto. Vou mostrar o objeto primeiro para a gente ver que saiu lá de dentro. Não sei se ele vai atualizar, acho que ele vai, mas de qualquer forma... Então, deixa eu ver se deu uma besteira aqui. Peraí, vou mostrar aqui a canetão, você não vai conseguir. Tá vendo? Ó? Então, eu pedi para deletar a cor lá de dentro. E na segunda vez que eu chamo o objeto, a gente consegue ver que a cor já não está mais lá. Então, para deletar também bem tranquilo, né? Não tem muito segredo. E uma segunda forma aqui também, né, pessoal? Que é daquelas... da mais verbosa, né? Que é dessa forma aqui. A gente utiliza o object create, né? Que é o método create. Tá? Cria um objeto aqui vazio, por exemplo. Né? Aí a gente vai utilizar a propriedade do object, né? Que é define property também. Daí, quando a gente quer passar... É bem mais... Não precisa nem falar, que é muito mais complexo, né? Se você olhar a forma que passa aqui. Dessa forma, com o objeto create aqui é bem específico, né? Ó. Aqui ele passa o objeto, tá vendo? Eu criei o objeto aqui, caneta 2. Aí nessa primeira propriedade aqui do define property, do método define property, eu passo o objeto, depois eu tenho que passar o nome, né, da propriedade, e depois lá dentro eu chamo ela de value, tá vendo? Eu tenho que passar um outro objeto, e depois que eu defino o valor do objeto. O valor. Então tem que passar o índice, sempre é value, tá? Se eu quisesse passar outras propriedades aí. Só que daí também muda o método aqui, tá? Daí é define properties, muda só um pouquinho o nome aqui, para ele poder passar mais de uma propriedade de uma vez, tá? Mas para passar de uma é com o property mesmo. Então, tranquilo, né? Funciona da mesma forma, a gente está vendo o valor aqui passado para a tampa, né? Acho que não tem muito
muitos segredos, né? Eu acho bem mais verboso, eu acho que não vejo ninguém utilizar por aí essa segunda forma. Eu acredito que a primeira conotação de ponto é bem mais utilizada. Não sei se vocês veem por aí também, não sei como vocês... Bem parecido com o JSON. Bem parecido com o JSON. Bem parecido com o JSON. O objeto é um pouco parecido, mas você até falou uma coisa interessante, mas tem bastante diferença na hora lá. Você não pode passar nada no JSON, né, cara? Por exemplo, você não pode passar, por exemplo, uma função, esse tipo de coisa no JSON, você já não pode fazer, né? O objeto, nesse caso, ele seriam coisas assim, só literais mesmo. Não pode passar nada que você vai manipular depois. Em JavaScript eu nunca tinha visto isso daí que você está mostrando. Mas, como eu falei, é parecido com JSON mesmo. Mas não é igual. Então, não. Eu acho que é até bom, depois se o pessoal quiser dar uma olhada no formato do JSON, você vai notar que é bem menos poderoso, assim, né, do que o objeto. O objeto é bem poderoso, cara. Coisa bem legal com o objeto. Ô, Ângelo, só comentando, eu tava dando uma olhada nesse Define Properties, eu acho assim, usando só como uma propriedade value, ele realmente não tem muita vantagem, não, mas se for usar as outras propriedades dele, eu acho que ele tem vantagem, você consegue definir um getter para ele, vamos chegar ali. Sim, isso que você está falando. É que assim, eu estava tentando porque se eu começar a explicar o objeto nessa profundidade mesmo, já a gente vai começar a entrar bem longe, né? Sim. Sabe, né? É que senão a pessoa vai falar, por que eu vou optar pelo literal em vez de define property? Exatamente. Tá certo, é uma boa observação. Tá? Beleza. O objeto, através da definição do object, do create, dessas coisas, ele te dá um poder, assim, absurdo para você controlar o objeto. Você pode deixar o objeto, ele pode não ser configurável, ele não deixa você mexer nos valores. É como se você estivesse fazendo um esquema de visibilidade. Isso. Sabe? É como se fosse mais ou menos isso em outras linguagens, né? Por exemplo, o PHP, ele tem lá a visibilidade, né? Então, você pode ocultar propriedades dentro, né? Você pode esconder, mostrar. E esse tipo de coisa é o poder que o objeto tem, né? Que o Elton está falando. Mas aí já entra numa coisa bem mais profunda aí do objeto, tá? Você tem como manipular ele bem poderosamente mesmo, tá? E da outra forma, dessa forma aqui mais normal que eu estou mostrando aqui, da literal, você já não tem isso aí, né? Você já não consegue. Tá? Então, foi bem observado aí pelo Elton. Deixa eu ver. Alô? Vamos falar de métodos aqui um pouco também agora. Tudo. O que é o método, então, no objeto, né, pessoal? O método ou função, né? Normalmente, o pessoal... não sei, o nome tanto faz, mas dentro do objeto é costumado chamar de método, tá? Mas na verdade a gente vai passar uma função. Então o que a gente tem que fazer? Por exemplo, a gente tem um objeto lá, computador. Vamos olhar lá no código direto, que é mais fácil. A gente tem esse objeto aqui, por exemplo, o computador, tá? A gente declarou ele aqui, e daí dentro eu coloquei, ao invés de a propriedade, né, a chave e o valor. O valor, no caso aqui, seria uma função, tá? Que vai se transformar num método, na verdade, né? Porque aí ele vai fazer alguma coisa para você e retornar alguma coisa que você precise manipular. Vamos ver o funcionamento. Porque eu tivesse passado um computador, teclado e tivesse passado o parâmetro PTBR, se tivesse mudado. Aqui dentro, acho que a gente já falou sobre isso aqui, né? Isso aqui usando apóstrofos, a gente não precisa ficar utilizando mais aqueles negócios de fazer concatenação e tal. A gente escreve o que a gente precisa aqui dentro e tal. Acho que isso aí a gente comentou lá, né? E depois, para mostrar a variável dentro, a gente não precisa ficar fazendo um sinal de mais nem nada. A gente utiliza esse formato aqui, tá? Que é tipo um... como é que chama isso? Agora me fugiu. Mas é essa forma aqui que a gente vai pegar a variável, tá? E mostrar ela aqui dentro. Tudo isso aqui, vai mostrar tudo junto. Vamos rodar aqui, a gente vai ver o que eu estou querendo mostrar. Eu esqueci de... Beleza. Então é isso, ó.
limpar aqui. Tá vendo, ó? Então, assim, adicionar, criar método, assim, é bem tranquilo, né? Você vai continuar no esquema de criar uma propriedade, só que você vai atribuir para ela uma função aqui dentro que vai fazer alguma coisa que você precisa, sabe? Então, basicamente é isso, tá? Basicamente. Quer acrescentar alguma coisa aí, ó? Sei lá. Eu só estava lembrando que o cara também consegue definir como computador.teclado igual a função, escrever na frente. Igual fazer com as propriedades lá em cima. Sim, sim. Você fala... você fala colocar a função dentro de uma variável, assim, direto, assim? Você fala? Como você está falando? Por exemplo, você pode colocar computador.mouse igual a... Aí você coloca a função na frente. Sim, tipo, você coloca uma função anônima. Eu entendi o que você está falando. Você fala assim, né? Vamos mostrar. Fica mais claro. Aí você atribui diretamente, assim, né? Isso. Uma função é bem comum também essa utilização. Aí já virou Angular, já. Hein? Ficou igual Angular. Não tem como fugir muito, é meio isso que ele está falando mesmo, tá vendo? A gente, na verdade, vai passar uma função... Não, peraí, eu fiz besteira aqui. Não vai dar erro aqui, né? Então é isso, eu estou passando uma função para dentro, né? Um retorno aqui. Retorno aqui, qualquer bobagem aqui. Deixou mais simples. Oi? Deixou mais simples agora. Computador.teclado. Igual function. Menos verboso. Só que assim, eu preciso, mesmo assim... Não, peraí. Não é isso que não. Porque a gente fosse passar um método mouse aqui, né? Sei lá, o método mouse é horrível também. Vamos pôr um método adicional. Só pra gente ver o funcionamento. É isso que tá falando, né? Isso mesmo. Só que nem aqui a gente vai pegar a função. Se a gente não passar, porque ele é uma função, né? Se a gente fizer isso aqui que eu vou fazer, ele vai mostrar a função. Tá? Não, peraí. Eu estou falando bobagem aqui, mas tá vendo? Não, ele vai me mostrar a função, porque o add é uma função. Aí para a gente executar, a gente tem que chamar igual... É um método, né? Então, isso que o Elton falou tá certo. Agora aqui dentro de computador a gente tem os dois métodos, né? Se a gente for olhar, entendeu? Vou mostrar para o pessoal ver que está lá dentro, né? Porque assim não está dando para ver que entrou lá dentro, mas está lá dentro. Esse método foi adicionado ao objeto. Tá vendo, ó? O método add está aqui e o método teclado continua lá. Beleza? Tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos voltar lá no nossa apresentação, propriedades, métodos, construtores. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, explicar um pouquinho antes, né, pessoal, porque ainda não, a gente combinou de não mostrar muita coisa do 6 ainda, mas vamos falar do 5 aqui. Então, até na versão 5 do ECMAScript aí, a gente não tinha classes, né? A gente não possuía classes igual em tantas outras linguagens aí possui, né? Eu até deixei um exemplo ali, né? No PHP tem o class, né? Quando a gente vai declarar uma classe e tal. Só que no JavaScript a gente não tinha como fazer isso aí, né? Não tinha, assim, pelo tipo que o JavaScript, como que se diz, assim, ele é orientado a objeto e ele não precisa, assim, necessariamente de classe, tá, pessoal? Inclusive, eu acho que não sei se o Elton ou o Michel já leu alguma coisa a respeito aí, mas a classe ela foi colocada na versão 6, mas assim, na verdade, a ideia é atrair o pessoal que já trabalha com esse estilo, né, de codificação, que é utilizando o class. Mais para isso, porque na verdade, no fundo é prototype, tá? É mais um açúcar sintático, só que eles falam, né? Isso, que a gente estava comentando outro dia, fala açúcar sintático, que é só para agradar a gregos e troianos aí, né? Mas no fundo acaba
voltando tudo no prototype, né? Por detrás dos panos, aí, como se diz. Mas beleza, não vamos entrar nessa questão tão técnica aí. Vamos tentar entender como que a gente pode fazer, simular, né? Então vamos lá para o código, para a gente ver bem com mais clareza. Então, quando a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai utilizar as funções, tá, pessoal? Elas que vão fazer esse papel de função de construtor, de construtor mesmo para a gente, né? Então, o que a gente faz? É bem tranquilo, né? Você declara uma função normal, como normalmente a gente usa a letra maiúscula aqui, né? Para a gente falar que é uma função construtora, tá, pessoal? Isso daí é uma convenção, né? Não é uma regra, né? Para a gente saber que isso aqui é uma função construtora. Então, a gente declara normal, né? Parâmetro. Só que o que a gente faz é o seguinte, a gente tem que usar this aqui dentro, tá vendo? Não. Tá? O que o this é? A gente até viu alguma coisa anteriormente, aí o this é contexto, né? A gente está falando para ele que essa propriedade nome, essa propriedade sobrenome, está dentro desse contexto aqui, né? Senão vira uma confusão. Se, por exemplo, eu tivesse uma variável nome aqui fora e não colocasse this aqui, ele ia pegar do escopo externo. Bom, enfim, é para manter contexto, tá? O this aqui. Vamos ver funcionando, então. Aí, o que eu faço? A gente vai usar o new, né? Para fazer uma instância. A gente não está copiando, a gente está fazendo uma instância, tá, pessoal? É bem diferente de copiar uma coisa. Porque a instância, a função pessoa está criada lá na memória, certo? E quando eu venho e faço uma instância, eu não estou copiando, eu estou utilizando, está apontando lá para a mesma função. E eu crio a segunda instância aqui e continuo apontando lá para a mesma função da memória, tá? Então, a gente, na verdade, acaba herdando, né? No fim das contas, você está herdando as propriedades, inclusive depois eu vou mostrar herdar métodos ali, mas vamos ficar só nas propriedades para ficar mais simples de entender a ideia. Bom, vou mostrar, falei muito já, vou mostrar como funcionando. Pera lá. Eu vou esquecer de comentar o console até o final da aula, pessoal. Fica tranquilo, você não fique nervoso. Beleza, tá vendo? A gente instanciou com o new, passou os parâmetros aqui, né? Logo no construtor, né? E ele vai pegar isso aqui em cima e vai jogar aqui dentro das variáveis e depois ele vai mostrar, eu estou mandando ele mostrar o nome, né? E depois eu estou fazendo a mesma coisa aqui, eu estou criando uma segunda instância, tá? Com new de novo, da mesma função construtora pessoa, só que agora eu estou jogando numa outra, criando uma outra instância, pessoa 2. E vou mandar mostrar o nome, só que daí eu já passei para ele outro nome, tá, pessoal? Então, o legal é isso, você percebe que ele está utilizando a mesma estrutura, mas ele não confunde as coisas, tá vendo? Cada coisa fica separada no seu lugar. Esse objeto tem as propriedades dele, esse objeto aqui, o nova pessoa 2, tem as propriedades dele. Eu acho que é isso, cara. Basicamente, a função construtora, para a gente simular classe, aí é feita dessa forma no JavaScript, tá? Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar aí, alguma dúvida, mas basicamente é isso. Bem simples. Tranquilo. Eu só tô tentando pensar aqui, que geralmente função, se você não colocar um return, ele retorna undefined. Nesse caso, ela não tem retorno, e mesmo assim ela retorna o this da função. Cara, é uma boa pergunta isso aí, cara. É uma boa pergunta. Eu também não sei, é verdade, isso eu não sei te dizer, cara. Eu precisava dar uma pesquisada, porque normalmente é verdade, o return sem... É que tá, ele tá fazendo uma função de construtor, né? E já não sei como que funciona certo, mas... É uma boa pergunta pra gente ver depois aqui. Uma boa dúvida. Tranquilo. Depois eu vou fazer uns testes aí também. Eu também vou dar uma olhada depois, porque eu fiquei curioso agora. Beleza. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? A gente, como eu sempre falo, a gente está dando uma visão geral, tá? É lógico que se for olhar com mais detalhe, sempre tem muito detalhe, cara. O objeto é um negócio importantíssimo, cara. E dá para você fazer tudo com objeto, né, na linguagem. Então, é bom, assim, sempre dar não ficar só nessa base que a gente passa aqui, que, obviamente, a gente não consegue explicar
em profundidade todas as coisas, é legal sempre dar uma pesquisada, sempre testar, né? Acho que isso daí não tem como fugir disso. Beleza. Agora vamos ver como que a gente faz para construir os métodos, né? Vamos dar uma olhada lá no código também direto. Aqui. Mesma coisa, né, pessoal? Vamos supor, a gente vai ter a nossa função lá, na construtora, no caso aqui, o carro e tal, né? As propriedades e tal. Aí, agora, nesse caso, para a gente criar um método, para essa função construtora, a gente vai ter que usar o prototype, tá? Que ele que vai fazer essa ligação, né? Vamos dizer assim, ele vai manter o prototype, depois, deixa eu ver, acho que eu vou explicar mais certo o prototype, eu não vou entrar muito no detalhe aqui agora, mas é herança, né? A gente está falando para ele que essa função aí, a gente vai adicionar esse método preço-desconto aqui, né? Nessa função construtora, tá? E depois todo mundo que vier compartilhar, se eu criar outra instância, todo mundo vai poder aproveitar os métodos e as propriedades que essa função construtora tem. Então, é herança, né? Basicamente falando, você está herdando do objeto construtor tudo que ele tem para te oferecer e você pode utilizar sem ter que criar uma coisa nova, entendeu? Você continua utilizando a mesma função construtora para criar os seus objetos. É como se fosse uma forma, né, pessoal? Um molde, na verdade. Né? Eu gosto muito desse exemplo do molde. Por exemplo, você tem um molde ali, carro, e quando a gente cria essas instâncias aqui com 1000, o que a gente está fazendo? A gente está criando exatamente isso, instâncias, né? Então, a gente não está criando um negócio novo, como vir aqui copiar a função carro e colocar carro 2. É bem diferente disso. Porque você estaria ocupando 2 espaços lá na memória com coisas absolutamente diferentes, entendeu? Então, a grande sacada de herança no JavaScript é isso, cara, não ficar se repetindo, né? Você tem uma coisa criada, você vai lá e reutiliza. Você pode subscrever, você pode fazer um monte de coisa, tá? Então, assim, basicamente, de novo, é isso, tá? O prototype é bem complexo também, não é uma coisa tão simples assim de se explicar. Mas vamos ver funcionando, para a gente ter uma ideia melhor. Então, o que a gente fez? A gente usou o carro, o prototype, e criou um novo, deu um nome, né, para esse método que a gente está querendo criar novo, e passou uma função, igual o Elton falou lá, tá? Igual a gente tinha comentado. Sendo um método, sempre vai ter uma função ali como valor, sempre. O valor do método é uma função, não tem outra definição. Tá? E aí a gente criou aqui uma variávelzinha, né, desconto e tal, só para fazer os cálculos aqui, diz, né, que a gente está no contexto da função construtora, então a gente tem que usar diz aqui para, se eu colocar só preço direto aqui, ele não vai entender de onde é, então eu tenho que falar para ele que o preço é desse contexto ainda, que ele está inserido, que eu estou inserindo nesse contexto aqui, tá? Que é daqui de dentro que ele vai pegar. Beleza, daí a gente faz os cálculos aqui, joga na variável desconto e manda retornar. Eu coloquei um toFix aqui, que é um método para fixar os pontos aí, as coisas, mas só por atitude de deixar mais apresentável, mas não tinha necessidade, tá? Também estou usando o esquema aqui literal, né, de declaração e tal. Beleza, vamos ver funcionando. Aí a gente faz a instância, tá vendo? Passa as duas propriedades aqui na instância de carro, né? Que é o carro 1 que a gente está criando, o objeto, né? E passa a instância e manda ele escrever, e beleza. Vai funcionar tranquilamente e eu vou esquecer de comentar o console de novo. Né? Tem alguma coisa para comer? Tô tranquilo, tá vendo? Não tem muito... Essa é uma forma de criar aí, um método aí, né? De criar métodos. A gente poderia colocar aqui dentro, poderia, só que daí se a gente não utilizar, eu poderia colocar esse método aqui dentro, ó, preço, desconto e tal, pegar e colocar ele aqui, né? Vírgula e tal. Normal, né? Eu vou ter que usar diz, né? Porque ele faz parte aqui também. Só que o que acontece é aquilo que a gente está falando. Daí ele vai fazer... você não consegue herdar depois, tá? Então, usando o prototype, a ideia é herança. Então, criando dessa forma aí, a gente vai estar fazendo herança e deixando que outros... Por exemplo, ó, se a gente vier aqui...
Então, carro 2, criar um outro objeto, né, uma nova instância, passar outro valor aqui, por exemplo, mudar a cor, só para a gente ver que ele muda e mantém cada objeto com suas propriedades e seus métodos, nada se confunde aqui, tá? A coisa fica bem separadinha, ele faz os cálculos certinho. Vamos mostrar dos dois para você ver que eles estão calculando. Deu negativo porque eu passei. Enfim. Ah, tá, porque eu estou passando o valor igual, ele vai ficar zero. Não importa qualquer valor, tá só a fim de. Pra gente ver que eles estão fazendo coisas totalmente separadas, tá vendo? Então, esse objeto aqui, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso vir aqui nesse carro 1, ó, que a gente falou lá, eu posso alterar, por exemplo, né? Posso alterar o valor que está lá dentro, posso fazer várias modificações, tá? Então, a ideia de construir construtor de método é mais ou menos essa, cara. Eu acho que, se eles quiserem acrescentar alguma coisa, tem alguma coisa a dizer aí, claro, tá meio obscuro. Tá claro, mano. Tá tranquilo. Claro como petróleo? Tá claro como petróleo. Quem tá começando vai confundir um pouco. Né? É complicado. Porque no Hangouts passado, nós mostramos funções só. No caso aí, você não teria o carro com a prototype. Então, mas assim, é que nem eu tô te falando, não sou nem eu, assim, que tô querendo complicar, cara. É que o livro ali já entrou nessa parte complicada. Mas isso que eu queria comentar, quem não pegou aquela época lá do Function, não entendeu, chega aqui agora já perdeu, agora já perdeu. Tem que voltar lá É só assistir os vídeos, né, pessoal? Não tem. Porque já adicionou algo mais já do que só apenas uma função. Agora já criou um objeto. Sim. Tá mais complexo. Herança, né? Quando lembrar do prototype, lembra de herança. Eu acho que deixa eu até botar aqui, eu acho que eu coloquei um exemplo aqui de como herança funciona. Depois, agora no próximo que a gente vai entender melhor. Vou começar a falar do prototype, porque eu mostrei ele ali antes de falar dele. Eu até fiz, acho que besteira, mas enfim. Vamos ver aqui. Então, o prototype, ó, eu escrevi aqui para a gente ter uma ideia melhor assim, do que é. Né? Então, a relação de protótipo entre dois objetos que a gente está falando é herança, tá? Cada objeto ele pode ter um outro objeto como seu protótipo. Então, acho que a imagem aqui mostra até a imagem aqui mostra como que isso funciona, tá? E a gente criou lá aquela função carro lá, que seria essa parent, vamos supor, tá? Por exemplo. E depois a gente criou uma instância, né, da função carro, que é o new, tá? Daí, quando a gente cria automaticamente, internamente, vamos usar uma palavra melhor, internamente, quando a gente faz, a gente cria um objeto com o new, quando a gente cria um objeto com new, automaticamente cria-se esse link prototype internamente no objeto, todos os objetos, tá, pessoal? Se a gente for criando uma nova instância, eles têm esse link prototype. Por que ele serve? Todos eles, tá? A partir do primeiro que a gente for criando, todos eles vão ter prototype internamente. A gente vai ver ali, é mais fácil, acho que dar uma olhada, tá? No código, para a gente entender melhor como que... Porque prototype, ele é um pouquinho mais difícil de entender, tá, pessoal? Como a gente falou que a gente ia manter uma coisa mais simplificada aqui para quem está iniciando, mas infelizmente quando entra em herança, não tem como ser mais simples do que isso aqui, tá, pessoal? Porque é um assunto que já começa a ter uma certa complexidade. Então vou mostrar um exemplo. Ó. Um exemplo, se a gente criasse um objeto aqui, tá? A. Depois a gente viesse com o objeto create e criasse um objeto B, e com o create a gente colocasse... Pessoal, não sei se está tendo um pouco de barulho aqui, não sei se está atrapalhando aí. Não, dá para escutar, vai, Paulo.
Não sei se está atrapalhando, mas é porque o pessoal está mexendo umas coisas. Tá. Aí, por exemplo, vamos ver. Vou mostrar aqui o que acontece quando a gente está fazendo isso, tá? O create, a gente está fazendo uma instância, tá? Como se fosse uma instância, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Com o new, tá? O objeto create vai fazer a mesma coisa. Eu tô falando para ele, ó, cria uma instância aqui dentro, para mim, de B, de A, tá? É um objeto vazio. Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que eu vou precisar ali dentro, dessa propriedade que está ali dentro. Então, vamos ver se... Aí, o que eu estou fazendo aqui, ó, nesse console aqui, eu estou falando para ele, ó, é um método, tá? Um método de objeto, esse prototype, ó. Ele vai falar para mim se o meu objeto A é protótipo de C. Tá? E no de baixo aqui, ele vai falar para mim se o C é protótipo, né, de A. Se ele herda as coisas de A, tá, pessoal? Estou no protótipo aqui, mas literalmente eu quero saber se o A herda alguma coisa de C e se o C herda alguma coisa de A. Ele vai mostrar para mim se isso está acontecendo. E para variar, eu esqueci de novo de comentar o console, né? Vamos ver aqui. True e false, tá vendo? Eu até coloquei os resultados aqui, né, pra gente ver. Então, o que está acontecendo é o seguinte, cara, esse método mostra pra gente porque a gente não consegue ver isso internamente, isso acontece internamente, né? É meio difícil de explicar. Aqui na imagem, até que a imagem até tenta mostrar aqui como é, né? Tá vendo? A imagem até mostra isso, tá vendo? O que a gente está fazendo ali, a gente está... naquele momento que a gente faz o Object Create, ele cria esse link aqui, ó, proto aqui, tá? Antigamente chamava prototype, mas agora nas versões novas de JavaScript eles abreviaram essa sintaxe aqui, tá? Ó, dois underlines, proto, underscore, underline. É duplo underscore, tá? Tem que ter um nome engraçado em inglês, acho que é Dumber, uma coisa assim. Mas é underscore duplo. Isso, é Dumber, underscore duplo. Tá? Então, toda vez que eu for criando de um para o outro, ele vai ter esse link lá atrás para mim saber que ele está herdando de algum lugar. Senão, como que eu saberia que esse objeto herda do outro? Não sei se vocês estão sacando a ideia. Tá? Sim. Tá claro? Só uma coisa também que o pessoal tem que se atentar é que esse caso a gente considera como uma herança direta, né? Mesmo que A seja avô de C, aí ele está considerando só a herança imediata, vamos dizer assim, primeiro nível. Sim, né? Tem isso também. Porque, assim, na verdade, ele vai procurar por toda a cadeia, chama cadeia prototípica, né? Quando a gente faz isso. Então, se ele não encontrar um elemento ali dentro, ele vai continuar procurando através desse prototype, ele vai buscando todas as cadeias que tiver na linha, entendeu? Se o A é descendente de B, que é descendente de C, que é descendente de D, se o objeto for protótipo de toda essa linha, ele vai procurando até chegar no pai, tá? Isso aí ele faz automaticamente. Se essa propriedade nome não existisse aqui no A, fosse de outro, de um parente acima e outra coisa, na cadeia, ele vai até encontrar, tá, pessoal? Então tem tudo isso aí também. É herança, né? Não tem muito o que falar. Você está buscando herança, né? Isso. Na verdade, eu até falei errado, né? Ele considera toda a cadeia, assim. Eu equivoquei, está certo. Né? Chama cadeia prototípica, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos mostrar aqui agora... Só para mostrar que o... deixa eu ver. Só para mostrar aqui em cima, eu já vou soltar tudo junto para a gente entender como que ele modifica. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando a propriedade nome, tá? E a propriedade nome no B também, para a gente ver que tanto o B como o A, eles estão herdando a mesma propriedade. Ele foi buscar lá, tá vendo? O C, ele está herdando de B. Só que não importa, o B está herdando de A, então ele passa... Aqui a gente está vendo nitidamente a cadeia prototípica. Do C, ele vai buscar no B. Só que como não é do B, ele busca no A. Então aqui, ó, essas duas aqui vão dar a mesma
qual que é a resposta que elas vão dar? A mesma propriedade, certo? Ela foi buscar na cadeia, passou pelo B, não está no B, ela vai buscar no A. Ó. Tá? Então aqui fica bem nítido, cara, como que a cadeia faz. Entendeu? Ela machucou. Deu para entender aí, não? Deu para sacar a ideia, né? Deu. Eu mandei, tá vendo? Ó. Tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo. Tranquilo mas dá para sacar a ideia básica do funcionamento. Quem tá começando deve ficar um pouco confuso. Assim. É tenso. Pra quem tá começando é tenso. Só, eu acho que a ideia melhor mesmo é pegar e botar a mão para testar, cara. Isso, teria que Se você fazer botar a na mão pra testar, você não vai entender isso daí, cara. É a típica coisa que você vai ver o funcionamento e vai falar, não, agora eu tô entendendo como que... Então, agora eu vou soltar tudo junto aqui e tal. Agora, o que eu fiz aqui? Eu mandei o B, né, que é esse objeto aqui, ó. Tá? Eu falei para ele que eu quero que chama... Modifica lá Michel lá dentro para mim, tá? Então, o B já não vai mais teoricamente, né, se tudo estiver funcionando conforme a teoria, o B já não vai mais ter o mesmo valor que A, tá? Porque a gente falou para ele que o B já mudou. Tá vendo, ó? Então, o B, ele já tá com o nome Michel lá dentro. Então, ele foi lá e modificou. Então, basicamente é isso, cara. Eu acho que é complexo, é complexo. Eu vou falar para vocês, não é simples, não. Tá? Mas eu acho que é interessante saber como funciona e se tiver muita curiosidade mesmo, ir testando, pessoal, porque eu acho que é a forma mais de aprendizado aí, uma das que mais você vai entender mesmo é colocando a mão na massa, não tem muito o que fazer. Né? Então acho que é isso, pessoal. Finalizando aí, se tiver alguma dúvida aí, se a gente souber aí, vocês estão com alguma dúvida aí, fora muitas, né? Não, pra mim até que tá tranquilo. Pra mim também. Eu acho que quem vem no conceito de orientação a objetos entende um pouco mais fácil a parte de protótipo também. Exatamente. Se o cara tiver uma base de qualquer linguagem, cara, ele vai entender como que ele pode simular isso no JavaScript, entendeu? Então. Por isso pra nós agora, tá se o cara não tem, vai ficar difícil. Tá? Por isso pra nós tá tranquilo, né? Porque já conhecemos essa parte. Você entende mais ou menos como que é o funcionamento, né? Você vai ter herança simples, é óbvio que você quer herança simples, né? Dá para fazer uma coisa muito mais complexa. Mas é mais focando na ideia básica do negócio, porque senão a gente começa a fugir muito, vai acabar ficando complicado de explicar, né? Então, acho que é isso, pessoal. Agora, por exemplo... Então, só concluir. Agora, por exemplo, faz sentido quando a gente usava aquele array.slice.call, por exemplo. Isso. Para converter para array. Exatamente, porque aí são os objetos lá, né? Globais, né? Que a gente comentou lá, né? Os objetos. Isso. É como se a gente estivesse acessando o método da classe ali direto, da classe, vamos dizer assim, né? Exatamente, você tem esse poder, cara, você tem esse poder de modificar um negócio. É óbvio que você não deve fazer isso, né, cara? Você não vai modificar, não teria nem por que você modificar um negócio testado e criado por milhões de pessoas que já manjam muito mais que você. Mas é óbvio que se você precisar, você pode. Eu já vi muita gente, eles adicionando métodos. Por exemplo, ele colocava arrays.prototype, o nome de um método que ele achava útil, porque ele ia usar em todos os arrays que fossem criados ali. Isso eu já cheguei a ver bastante vezes. Sei lá, ele fazia um for each específico dele lá, que tinha mais coisas. Ele não sobrescrevia o que existia, mas ele adicionava um recurso que facilitava o trabalho dele. Até onde você foi, Ângelo? No livro aí, até onde você foi? Eu tô meio lento aqui, eu não tô conseguindo... Deixa eu ver. Eu praticamente fui até deixa eu só confirmar, Michel, mas acho que eu expliquei quase tudo que tinha de objeto que ele mostra ali, cara. O último assunto... Vai entrar na parte, quer ver? Vamos ver aqui, ó. O último que fala de objeto é 75. Eu acho que abrangeu quase tudo, cara. Acho que só faltou o check, cara. Que acho que não... O 75 você não falou? Deixa eu ver aqui. Eu achei que ia fugir um pouco de 1 hora, cara. Daí eu falei, não tem protótipo que já é suficientemente complexo aí.
Então, do Mas 75 depois, para se frente. você quiser, eu faço a introdução do próximo, explicando o checking, e depois você já... Não, Vocês que vê. o Elton Ou se faz alguém o quiser já resto. começar falando Próximo é o, dele. próximo é o Elton, ele tá com vontade de falar desse objeto também. Ele tá Mas aí, pode. ele tá Eu acho que coçando. assim, até se tiver uma visão diferente, alguma coisa a explicar diferente, pode falar também, cara. Entendeu? Não tem por que a gente passar para frente, porque é um assunto complexo, cara. Acho que não tem por que a gente passar para frente se ficou meio assim. Mas estamos no Mas básico. aí é com vocês, cara. Mas assim, a gente fica falando, muito isso aqui é... superficial no negócio aí, taca de pau aí, cara. mas é aquele esquema também, né? Tipo, a gente vai conseguir ficar no simples para sempre, né? Já tem que ir acostumando com as dificuldades mesmo. Daqui para frente só vai complicar mesmo. Chega uma parte que nem diz amigo meu, né? Tem lugar que é onde que você diferencia os homens e os garotos, né? É aí, cara. Por aí. Tranquilo. 75 então, Elton? Pra frente? Beleza, pode ser. 75 pra frente. Aí você vai até onde você 75 em quer. diante. Você vai até onde você acha que deve ir. Acho que é o finalzinho do Object, depois acho que começa umas partes de browser, né? Aí já começa a juntar tudo de novo. Já. Tá. Deixa eu ver como tá aqui depois. Browser. Aí já Umas começa brincadeirinhas com o browser também. uma brincadeira mais séria aí. Beleza. Falou então? Até o próximo. Falou então, galera. Domingo aí. Bom domingo aí, até semana que vem. Falou, tchau. Falou.